A Tua palavra nos dá direção, Senhor, como já fomos ministrados nessa noite. E nessa noite, em particular, Deus, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo para estar aqui abrindo a Tua palavra. Como também, Deus, eu peço ajuda para que corações possam estar, Deus, abertos para acolher a Tua palavra, Senhor. E não só isso, mas também sair daqui desafiado a transformar o conteúdo em ação. Obrigado por essa igreja, obrigado por aqueles irmãos que, com certeza, Deus, serviu de exemplo e tem servido de exemplo para nós hoje. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta escrita aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo. 10 versículos, e vamos tentar colher desses versículos grandes ensinamentos para as nossas vidas. E diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como uma carta que estava a introdução da carta. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossa oração. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado do amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém, né? Glória a Deus. Talvez não precisasse nem mais fazer comentários sobre esse texto, porque ele é autoexplicativo, né? Que é uma carta. E, por sinal, eu queria, antes de comentar o texto que acabamos de ler, eu queria comentar um pouco o que antecedeu a implantação daquela igreja, a forma maravilhosa como esses 3 personagens que aparecem, que, por sinal, a gente vê que Paulo aqui querendo também valorizar os seus companheiros missionários, a saber, Silvano e Timóteo, ele identificou, quando assinou a carta, com os nomes deles também. Mas, na verdade, Paulo foi o autor principal da carta, apesar de ter como companheiro, nessa segunda viagem missionária, Silvano e Timóteo. Né? Esses 3 homens, esses 3 personagens, Timóteo e Silas, eram companheiros de Paulo, e a gente vê eles sempre ao lado dele, quando Paulo viajou em diversos lugares. Essas 3 pessoas, Paulo, Timóteo e Silas, eles eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja de Deus. Eles eram pastores e não exploradores do rebanho. O nome Paulo quer dizer pequeno. Alguns historiadores mencionam algumas características de Paulo, física de Paulo, como sendo, ele era calvo, ou seja, careca. Ele tinha as pernas tortas, meio zambetinha. Ele era forte na estrutura, meio entroncudo.
Ele era pequeno no tamanho, batorezinho. Interessante que minha mãe, quando queria falar alguém pequeno, disse, é um tamborete de forró. Né? Conhece a expressão? A mamãe falava muito isso, né? Porque era pequeno, né? Nunca soube porque é tamborete de forró, né? Paulo tinha as sobrancelhas que encostavam na outra, devia ser lindo, né? Ai, ai, ai. E ele tinha também um nariz muito grande. Posso nem falar, né? O de Paulo talvez fosse assim e o meu é assim, né? Bem, na verdade, apesar dessas características, porque muitas vezes nós queremos identificar pessoas pelo porte físico, né? Paulo não tinha tanta beleza, né? Pelo o que eu entendi de Paulo aqui, era um cara que, sabe, sabe, que as pessoas não tinham, ele não atraía ninguém pelo porte físico, mas Paulo, ele era muitas vezes, por ele ser um homem cheio de graça, às vezes ele parecia com homem e às vezes parecia com anjo, porque a graça de Deus estava com Paulo. Paulo, nessa carta, ele não se intitulou, ou não se auto-intitulou como apóstolo, mesmo porque nem precisava. A igreja de Tessalônica já reconhecia o seu apostolado e não precisava se identificar com o seu título, né? É interessante como a gente está no EPL, né? Como o título é importante para muitos. Muito mais do que o título é o respeito. Então, se eu tenho respeito, o título passa até a ser secundário. Mas quando a pessoa exige, né, o título, né, pastor, presidente, né, pastor, vice-presidente, né, aí vai, né? A grande verdade é que Paulo aqui, no final de tudo, ele nem se titulou como apóstolo, né? Silvano. Quem é Silvano, né? A verdade, Silvano é o nome romano para Silas em grego. Então, Romano e Silas era a mesma pessoa. Silas, igualmente que Paulo, tinha duas cidadanias, grega e romana. Timóteo não. Timóteo era natural de Listra, ele tinha pai grego e sua mãe era judia. Ele se juntou a Paulo também nessa segunda viagem missionária. A igreja em questão, a igreja de Tessalônica, ou a cidade de Tessalônica, ela ainda existe hoje. Ela é conhecida como Tessalonike. Mudou muito, né? Porém, no passado, ela era conhecida como Salônica. Era uma cidade comercial e industrial da Grécia. E, por sinal, é a segunda maior em população. Cidade só perde para Atenas, que também é uma cidade grande, né? Amados, conhecer a cidade, conhecer o tempo, conhecer as lutas e os resultados da pregação de Paulo é extremamente importante para o nosso aprendizado por todo o livro que nós vamos discorrer durante as 6 semanas, né? Ou seja, nós vamos estudar o livro, primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1. Mas antes de entrar no capítulo, por que é importante conhecer? A primeira coisa que eu quero destacar, que eu quero afirmar aqui nessa noite, é que os planos de Deus devem sempre prevalecer à vontade humana. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha um desejo, ele ansiava em ir pregar, abrir um trabalho missionário no continente asiático. Porém, Deus redirecionou Paulo para o Ocidente. E, por sinal, o Ocidente passou a ser o berço do campo missionário, né? Graças ao que Deus direcionou, porque a vontade de Deus deve sempre prevalecer na vontade do homem, né? Graças ao Senhor, por isso hoje nós estamos aqui para contar a história do Senhor, né? Segundo, que eu posso pincelar antes de começar a trabalhar nos textos. A perseguição humana não pode destruir a obra de Deus, mesmo porque esta igreja de Tessalônica, ela foi originada num momento de muita perseguição. O próprio apóstolo Paulo, a gente sabe que foi um homem muito perseguido. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas, falava muito, né? Esse homem fala demais, né? Em Atenas. E ele foi chamado de impostor na igreja de Corinto, ou em Corinto. Aquela igreja tessalônica, ela foi gerada debaixo de sofrimento, ela nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade.
você certamente já ouviu falar assim: não procure uma igreja perfeita, porque se você encontrar uma igreja perfeita, ao entrar, ao se tornar membro daquela igreja, ela passa ou deixa de ser perfeita. É uma grande verdade, sabe por quê? Porque a igreja, ela é composta de seres humanos e pecadores. Mas um dia isso vai acabar, porque o Senhor Jesus, Ele vem buscar uma igreja perfeita, uma igreja santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar, e um dia, com certeza, nós seremos assim. A igreja tessalônica, ela encontrava-se muito próximo ao ideal do Novo Testamento. Paulo dá graças àquela igreja pela maneira como ela respondia ao seu ministério, a maneira como ela respondia à palavra de Deus. E terceiro ponto que eu queria destacar, antes de entrar no texto, é que quando Deus se manifesta, a igreja fortalece com rapidez, né? E quando eu estava pensando nessa observação, é interessante, hoje o Aristides, né, quantas pessoas foram alvo, né, desse ministério, dessa igreja, né? Eu cheguei na igreja em 1985, no final de 1985. Na verdade, eu não posso nem falar 85, porque em 85 eu fui só uma vez na igreja. E no dia que eu fui pescado de lá, porque minha mãe estava muito mal na UTI, por sinal, pouco dia depois acabou de falecendo, né? Então, eu não posso falar que eu cheguei em 85, na verdade, eu cheguei em 86. Porque logo depois de janeiro, logo depois que eu passei aquele momento de luta, eu comecei a frequentar com mais regularidade a igreja. E estou aqui a contar a história até hoje. Então, eu tive o privilégio de passar por vários momentos dessa igreja, da Gonçalves Ledo. Depois nós fomos para o Metropolitano, do Metropolitano nós fomos para o Querigma, do Querigma nós fomos para o 7 de setembro, e de 7 de setembro nós chegamos nesse abençoado lugar, onde eu posso falar, para a glória de Deus, que hoje nós temos a quantidade 3 vezes mais do que quando nós chegamos aqui. Mas quando eu falo em números, eu não falo em números, eu não me alegro com números, eu me alegro porque quando eu olho para cada carinha dessa, cada aqueles que realmente foram alvo desse ministério, foram vidas que foram resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso me dá alegria, porque a igreja do Senhor ela tem que avançar. E quando Deus se manifesta, a igreja fortalece com rapidez. O grande problema hoje é que as igrejas estão estagnadas porque não deixa o Espírito Santo ser o espírito daquela igreja. Quando, na verdade, o espírito que permeia muitas igrejas é de discórdia, é de defesa da denominação, é das doutrinas humanas, e assim por diante, e acaba deixando de lado aquilo que é importante para que a igreja venha a crescer. O termo igreja, no texto referindo aos Tessalonicenses, significa um povo chamado para fora. Por sinal, a palavra eclésia, ou eclesia, a palavra igreja, quer dizer, um povo que foi chamado para fora do mundo, certo? Então, nós fomos chamados por Deus, para Deus, e também para dar glórias a Deus. Então, nós fomos chamados do mundo. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que, apesar de estar no mundo, tá certo? Ela não vivia baseado nos costumes humanos, né? Aqui nós encontramos, dentro dessa igreja, pessoas cujos corações foram atingidos e vidas foram transformadas. É isso que eu quero dizer para vocês quando eu olho para cada carinha aqui, né? Hoje pela manhã, fazia muito tempo que eu não vinha ministrar pela manhã. Poxa, como é bom a gente ver pessoas, né? Fazia tempo, a gente dá um abraço. Poxa, nossos irmãos que frequentam o momento de celebração pela manhã. Aí tem os outros que frequentam o momento de celebração na grande congregação à noite. A igreja espalhada nos grupos pequenos durante a semana. Aleluia, glória a Deus. Isso é a igreja viva e não o organismo, que qual muitos acabam não entendendo e acabam vivendo mais a organização do que o organismo vivo, né? Aqueles gentios largaram os seus ídolos e converteram-se a Cristo. Aqueles gentios convertidos agora se tornaram modelo, aleluia também, né? Para os demais. Então, eles não eram referencial, e agora passou a ser referencial para muitos. Aqueles crentes se tornaram firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. A verdade, amados, é que pessoas são lembradas principalmente por suas características. Por exemplo,
Quando eu penso em características de pessoas, eu posso trazer Martin Luther King, né? A forma como ele defendeu, o idealismo, defendendo os negros, né? A gente vê Einstein com a sua mente favorecida, o cientista que contribuiu muito para o avanço, Hitler, Madre Teresa de Calcutá, Bin Laden, e etc., né? Tantas outras pessoas que tiveram, de certa forma, uma influência ou boa ou má, mas deixaram a marca pela o que fizeram, o que essas pessoas foram, né? As igrejas também, não deixa de ser diferente. Por exemplo, a igreja de Coríntios, a igreja da Galácia, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, e todas as escritas em Apocalipse também, aquelas que fizeram coisas boas e aquelas que não fizeram coisas boas, inclusive até aquelas que foram rejeitadas pelo Senhor, vomitadas pelo Senhor, deixaram a sua marca. Porém, queridos, a igreja de Tessalônica foi uma igreja diferente. Sabe por quê? Porque ela era uma igreja especial, pela sua maturidade espiritual. Apesar de ser uma igreja nova, apesar de ser uma igreja, como falamos, bebê na fé, ou nova na fé, mas elas tinham uma marca significativa que pode ser de muito exemplo para nós, né? Paulo não passou muito tempo naquela igreja. Por sinal, a história diz que ele passou pelo menos 3 ou 4 finais de semana. Pregou 4 vezes na sinagoga no sábado, e nada mais. Mas quando Paulo pregava para aquela igreja, ele não pregava para aquela igreja filosofias gregas, ele não pregava para aquela igreja política romana, ele não pregava para aquela igreja a tradição dos anciões, ele não pregava para aquela igreja os dogmas dos rabinos fariseus ou doutrinas humanas. Paulo pregava para aquela igreja acerca do Messias sofredor, a sua identidade com Jesus de Nazaré e sua experiência de salvação e restauração. Queridos, o que eu posso aprender aqui? A primeira coisa que eu preciso aprender é que o meu discurso, a minha pregação, precisa ser centralizado na palavra do Senhor. Não nas minhas opiniões, o que eu acho, o que eu quero, o que eu gostaria, mas na palavra do Senhor. Ele pregou, sabe o quê? Paulo, para aquela igreja, ele pregou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa pregação, ela precisa ser revestida em poder. Quando Paulo pregava para aquelas pessoas, ele não só pregava para os ouvidos. Ele pregava para os ouvidos, mas também pregava para os olhos. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, entendendo o discurso de Paulo de forma verbal, mas também eles entendiam a prática de Paulo. Assim deve ser a nossa pregação. Ela precisa ser demonstrada, as pessoas precisam ver o que a gente prega, ou ouvir o que a gente prega, mas também as pessoas precisam observar e ver a prática da nossa fé. O nosso testemunho, né, que fala muito mais que as nossas palavras. Hoje em dia, queridos, sabe o que nós encontramos? Muito trovão e pouca chuva. A gente vê hoje as pessoas pregando e pregando e pregando, mas falta poder do Espírito Santo. Muitos só pregam aquilo que agrada aos ouvidos dos seus ouvintes. Só prega, esquece de pregar as grandes verdades. A pregação de Paulo era autenticada pela experiência de vida. Também a nossa pregação, o nosso discurso, o nosso evangelismo precisa ser também autenticada com as nossas vidas. As pessoas convertidas não apenas acreditavam em Cristo, mas também elas entendiam, passaram a seguir o Senhor e entravam em perfeita e vital comunhão com o Senhor. Embora poucos judeus se converteram com a pregação de Paulo, mas muitos gregos vieram ao conhecimento do Senhor. Gregos receberam a Cristo, também muitas mulheres distintas, seguiram tanto a Paulo, tanto a Silas, como a Timóteo. A igreja de Tessalonicense, ela foi uma igreja que afluiu de pelo menos quatro seções da comunidade, daquela sociedade. Primeiro, judeus, gregos, pessoas tementes a Deus e mulheres distintas, né? Quando eu olho para essa questão, eu me lembro que agora, no EPL, eu emprestei o meu ombro amigo para um pastor. Ele havia mandado um e-mail para mim, dizendo que se eu pudesse no EPL ter um momento com ele, e eu ouvi o homem de Deus. Aquele homem estava muito triste, muito angustiado,
Porque o ano passado, quando ele esteve no retiro espiritual, ele foi muito impactado no Senhor. Depois ele veio à nossa cidade para conhecer o Celebrando a Restauração. Como psicólogo, ele viu que aquilo seria muito bom para a sua comunidade. E quando ele retornou e começou um trabalho de restauração, pregando sobre restauração, ele resolveu fazer um culto naquela cidade para pessoas, né? Vem, hoje é palestra sobre cura, hoje é palestra sobre depressão, hoje palestra sobre drogadição, palestra. Então as pessoas começaram a chegar, e por sinal ele achava que viria 20 pessoas, mas naquele primeiro culto, 80 pessoas, né? Uma igreja pequena, uma cidade pequena, era muito para aquela cidade, né? Pessoas que não conheciam a palavra do Senhor e pessoas que viviam naquela cidade e nunca tinham entrado naquela igreja. E ele ficou empolgado e começou a fazer o culto na sexta-feira só para essas pessoas, para alcançar, para evangelizar, para ganhar para Jesus. Porém, aquela liderança temerosa, dizendo, olha, nós não podemos ser assim, porque, afinal de contas, se a gente abrir, vai entrar todo tipo de pessoas na igreja. Quando eu olho para a igreja de Tessalônica, eu vejo assim, aqui tinha todo tipo de pessoas, né? Judeus, tinha gregos, pessoas tementes a Deus, e mulheres distintas. Tinha aquelas mulheres que iam pegar água cedo, para fazer a comida para o seu marido, e tinha aquelas mulheres que iam pegar até no sol escaldante com a mulher samaritana, porque era uma mulher que tinha uma vida de pecado, né? Ela já teve 7 maridos e estava junto com o último, né? Então, quer dizer, tinha todo tipo de pessoa, porque o reino de Deus são pessoas transformadas pelo poder dele. E quando eu olho para uma igreja, quando eu olho para a minha igreja, eu fico orgulhoso, porque eu me sento aí nesse banco e disse assim, aqui está a comunidade dos ex, para a honra e glória de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Qual era o segredo daquela igreja de Salônica? Qual era o diferencial daquela igreja? Por que ela diferenciava das demais igrejas, que inclusive até que Paulo escreveu cartas exortando, ensinando? Qual era? Quero dizer para vocês que nós precisamos conhecer para poder imitar essa igreja. Quanto à localidade daquela igreja, o texto fala, né? Vamos meditar, não sei se vai aparecer lá, ou se abre sua Bíblia, o capítulo 1, né? Versículo 1, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Amada, que faz diferença, porque essa igreja, ela estava em Deus Pai e no Senhor. Tá certo? Enquanto Paulo se refere às demais igrejas como estabelecidas em lugares geográficos. Por exemplo, quando ele escreveu para os romanos, a igreja estava em Roma, no capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, a todos que estáis em Roma. Isso aqui é espaço geográfico, né? Localização geográfica. Quando ele escreveu a igreja, tanto 1 e 2 Coríntios, né, escreveu as 2 cartas para aquela igreja também, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2, Paulo escreveu assim, a igreja de Deus que está em Coríntios. Certo? Então, mas quando ele se refere a Tessalônica, ou a igreja tessalonicense, o endereço era diferente. O endereço era um endereço celestial. Ela estava onde? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui é o primeiro segredo da igreja que faz diferença. Ela tem como presença a presença de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Né? Quanto ao passado, aquela igreja estava firmada na verdade, pois ela tinha focado a sua fé na pessoa de Deus Pai. Quanto ao presente, ela estava envolvida no amor de Deus e ao próximo. E quanto ao futuro, ela estava sendo alimentada na expectativa da segunda vinda de Jesus. Aquela igreja, querido, não estava firmada em homens, na sua liderança, né? Então, é uma das coisas que é muito comum hoje, a gente vê a igreja firmada no homem. E quando o homem cai, a igreja também cai. Aí ela parte no meio, né? A história conta sobre essa questão, nós não podemos nem duvidar que é uma realidade, né? Porque tem igrejas que estão
firmada em homens, na pessoa do líder. Na pessoa do líder. O grupo pequeno, ele não pode ser firmado na pessoa do líder. A igreja não pode ser firmada na pessoa do líder. O ministério não pode ser firmado na pessoa do líder. Sabe por quê? Porque eles vão passar. Eles podem cair, tá certo? Mas quando é firmado em Deus Pai e no Senhor, as pessoas passam, mas o ministério, ele vai avante, ele não desiste. Aquela igreja não estava firmada no local das reuniões, nas quatro paredes, e nem focado no programa de domingo, né? O pastor Armando tem falado aqui, domingo após domingo, um dia, vamos preparar. Quem sabe, um dia nós não vamos ter oportunidade, não vão nos deixar nos reunir mais, né? E aí a igreja vai acabar? Não, porque a igreja que está focada em Deus Pai e no Senhor, ela perdura, em nome de Jesus, né? Outra coisa, aquela igreja, ela não estava firmada nas estruturas ministeriais, ou seja, na quantidade de escritórios, na quantidade de salas, e nem tampouco na sua biblioteca. É muito comum eu vou pregar, né? Tenho a oportunidade de estar pregando, tanto retiro de casais, como o próprio retiro espiritual, que eu já tenho alguns convites só para esse segundo semestre, estou avaliando aí, nós vamos experimentar o retiro em algumas cidades também. Então, a gente chega lá, a gente quer conhecer o povo, né? E enquanto o pastor quer mostrar o santuário, né? As paredes. Ou quando muito quer mostrar o escritório dele, né? Eu quero ver pessoas, porque a igreja são as pessoas. Como as pessoas reagem ao louvor, como as pessoas reagem à palavra de Deus. Então, aquela igreja de Tessalonicense não estava focada. A igreja do Senhor não pode estar focada, nem tampouco nas estruturas. Como é bonita essa tenda. Amém, glória a Deus. Foi cara. É bonita, sim, para manter também. Mas isso aqui pode passar. Pode passar. Um dia nós não vamos precisar disso aqui, porque nós vamos estar frente a frente com o Pai. E o Pai está bem declarado no meio de nós. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Tampouco aquela igreja estava focada na palavra falada de Deus. Ei, pastor, que é isso? Tampouco aquela igreja estava focada na palavra que fala de Deus. Sabe por quê? Hoje muitos lugares falam de Deus. Mas em muitos lugares fala de Deus, né? Então, hoje, a gente encontra pessoas que falam de Deus. Eu estava assistindo hoje, né, querendo dar uma cochiladinha, botei um fonezinho de ouvido, uma música de louvor, bonita, rapaz. A terceira música era a igreja católica, né? Não percebi que era, porque é muito parecido, né? Em outros lugares, não somente o romanismo, fala de Deus, mas nós precisamos focar a nossa igreja, não onde fala de Deus, mas antes no Deus da palavra. A igreja precisa estar focada no Deus da palavra. Então, quanto à sua localidade, ela estava focada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quanto à sua posição, Paulo declara para aquela igreja que ela foi escolhida e amada pelo Senhor. Olha o versículo 4, que é que diz aqui, né? Ele fala assim que Paulo declara a sua certeza. Sabemos, irmãos, amado de Deus, que ele os que escolheu. Não foi o homem que escolheu, certo? Mas Deus escolheu aquele povo e colocou um povo de propriedade exclusiva minha. E vai fazer diferença, Tessalonicenses, né? Porque o referencial de amor, quando vem do alto, nos livra das inseguranças e nos faz sentir firmes e confiantes no futuro, mesmo em meio às lutas e tribulações. Todos podem nos rejeitar, mas Deus nos escolheu e nos acolheu em seu nome. Aleluia também, né? Escolher e acolher em Cristo Jesus, né? Isso é a marca da igreja também. Nós podemos ser uma igreja que escolhe amar e acolhe os que precisam ser amados, porque quem escolhe que vem para a igreja não é homem, o Senhor. Homem nenhum. Essa igreja aqui jamais ela vai permitir que o homem escolha quem entra nela. Ela é aberta, não tem nem paredes, né? Porque aqui nós queremos fazer jus àquela nossa placa, que aqui é um lugar de restauração. Você vem do jeito que está e o Senhor vai transformar como transformou aqueles irmãos. A primeira coisa que fizeram lá, o que foi? Deixaram a idolatria, né? Que era motivo de distanciamento de Deus. Quanto às suas características daquela igreja, olha o versículo 2 ao versículo 4, o que é que diz lá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo tinha tanto carinho por aqueles irmãos,
que ele orava por aqueles irmãos. Quando eu estava lendo esse versículo 2, eu me lembrei que meu primeiro ministério aqui na igreja foi com crianças, né? Aí foi ficando mais um pouquinho adulto, aí eu me tornei tipo missionário da IGBC, onde passei 6 anos da minha vida indo em São João de Jaguaribe, uma cidade que fica a 230 quilômetros, né? Hoje é uma igreja, tem um pastor, damos assessoria ainda a eles, mas hoje é uma igreja independente que ama o Senhor. Mas eu recordo como aqueles irmãos respondiam ao Evangelho. Como aqueles irmãos se convertiam, quando aqueles irmãos eles deixavam aquela prática para viver uma prática nova. Sabe o que é que me entristece, queridos? É quando eu vejo muitos irmãos, muitos crentes, anos e mais anos, vivendo do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados, fazendo as mesmas falhas. Aí me entristece, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela veio para ser transformada. E nós somos transformados todo dia, somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança do Senhor, né? Então, eu recordo com muita alegria, né? E orava muito por aquela igreja, como também a igreja de Redenção, aqui bem pertinho, 80 quilômetros, né? Hoje é uma igreja com 400 membros, né? Que Deus me permitiu ainda, lá como missionário, investir na vida daquela liderança. Fiz alguns casamentos, muitos batizados lá. Hoje não, hoje tem 2 pastores, eu tive o privilégio de consagrar os 2 pastores. Eles estão lá, de vez por outra eles me chamam, me convocam para dar uma palavra. De vez por outra eles vêm aqui para pedir um conselho, um direcionamento. E assim a gente dá uma assessoria espiritual para aquela liderança. Mas eu recordo com muita alegria, porque eu vejo o que o Senhor tem feito neles e através deles naquela cidade. Por isso eu digo assim, eu entendo o que o apóstolo Paulo, ele falava assim, dando graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Aí continua assim, lembramos, versículo 3, continuamente, diante do nosso Deus, o que vocês têm demonstrado. O que é que aquela igreja demonstrava? Como testemunho de restauração, como testemunho de recordação. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, ou do amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, né? Paulo tem aqui motivo suficiente para agradecer em suas orações pelos irmãos, né? Os tessalônicos não são, são alvos incessantes de agradecimento por Paulo. O apóstolo Paulo destaca aqui as principais características dessa igreja que fez diferença. E essas características, amados, são características que eu e você, nós como igreja, precisamos trazer para as nossas vidas, para o nosso cristianismo, para que as pessoas lá fora entendam que nós somos realmente uma nova criatura. Primeira coisa, qual a primeira característica que se destaca aqui? Fé operosa. Fé operosa é uma característica que nós precisamos ter como igreja e você precisa ter na sua vida, como característica de um cristão. Quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela passa a ter uma fé e se torna operosa para o reino de Deus. Não pode ficar sem essa fé operosa, de forma alguma. O cristão que não tem uma fé operosa tem alguma coisa errada. Sabe por quê, queridos? Porque Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele menciona, isso é uma verdade, que a fé sem obras é o quê? Morta. Então, se temos fé, o produto da nossa fé precisa ser obras. E nós não somos salvos pelas obras, mas sim o quê? Pela fé na pessoa e palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos cristãos hoje em dia vivem esse tipo de fé. Fé sem obra. Fala muito de amor, canta muito de amor sem amar. Promete muito e não cumpre. Muita fumaça e pouco fogo. Está na hora, queridos, de mudarmos. Está na hora de colocarmos o nosso amor em ação. Deus quer amar através de você, né? Deus quer amar através de você. Deus quer amar através de você. E Deus quer te amar através de você. E não é aquela música, você. Não é aquela música não, certo? Aquela música feia e chata, né? Deus quer amar através de nós. Deus quer amar através de vocês. Deus quer que eu e você, nós tenhamos uma fé operante. A palavra operosidade é a palavra grega chamada ergon,
que é o trabalho ativo ou o trabalho energizado pela fé. Tá certo? Paulo se refere, sobretudo, à obra de propagar o evangelho para as pessoas que estavam em Tessalônica. Aquela igreja era uma igreja que fazia diferença, era notada. E tem igreja que a gente pergunta, você sabe onde é a igreja tal? Aquela igreja está há 10 anos. E tem uma igreja na rua, né? Amados, glória a Deus, porque tem muitas igrejas que são notadas e faz diferença. E nós somos uma igreja que compõe essa lista de igrejas que faz diferença nessa cidade, porque nós estamos aqui não para elevar o nome de pastor, não levar o nome de liderança nenhuma, mas a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalonicenses foram receptores, como também transmissores do Evangelho. Agora, preste atenção, querido. Ela foi receptora, mas também ela foi transmissora da palavra de Deus. Sabe o que nós encontramos hoje? Muitos receptores. Só recebendo. Só recebendo. Só recebendo. Tem alguns que têm até o dom de aprender. Não tem nem na palavra desse dom. Mas é o dom de aprender. Ele aprende tudo, está em todo o curso, faz tudo, conhece teologia mais do que os pastores. Mas não consegue transmitir. Nós somos receptores, mas nós precisamos ser transmissores da palavra de Deus. E assim era aquela igreja. Eles faziam ressoar, ecoar o evangelho por todo o Império Romano. Por isso eles incomodavam, né? O crente que não incomoda tem alguma coisa errada, porque nós precisamos ressoar, tá certo? E ecoar a palavra de Deus. Aquilo que você tem recebido, aquilo também você entrega, né? O apóstolo Paulo falou isso, né? O que de Deus recebi, eu também vos entreguei, né? Quando estava ministrando sobre a ceia, né? Assim também é o que nós aprendemos, nós precisamos também entregar e passar. Então, nós precisamos, queridos, imitar esta igreja, certo? Sejamos nós velhos, porque, não, mas eu já sou velho. Não, tem outro velho precisando de você. Sejamos nós novos, sejamos nós homens ou mulheres, Deus quer que nós imitemos. E uma das coisas que nós precisamos imitar é, precisamos ter uma fé operosa. A primeira característica daquela igreja que fez diferença, que precisa ser a primeira característica do cristão que quer fazer diferença na cidade onde ele está situado. Segunda característica daquela igreja. Aquela igreja tinha, além da fé operosa, ela tinha um amor abnegado. Olha o versículo 3, o que é que fala lá? Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Já falamos no primeiro tópico, né? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado do amor. O amor, certo? Motivado pelo amor, né? O amor abnegado, amados, é aquele que produz, ou ele produz serviço intenso. É o amor que faz com que a gente saia do lugar. É o amor que faz com que eu e você saia da nossa zona de conforto e ir para abençoar o outro. Estão lembrados? Deus quer abençoar através de nós, Deus quer amar através de nós, né? Então, o amor abnegado é aquele que faz com que eu e você saia da nossa zona de conforto, porque muitas vezes nós precisamos realmente sair do nosso conforto, sair da nossa acomodação e ir em direção àquela pessoa que precisa ser alvo do amor de Deus que passa através de mim, de você, através de nós. O amor abnegado é o amor que faz com que haja sacrifício em favor do outro, né? Quer um exemplo? Muitas vezes, amados, eu sou chamado, convocado, né? Eu não tenho tido muitas oportunidades de estar aqui, né, pregando. Você está me visitando, mas eu estou aqui na igreja já há 25 anos, e 17 anos como pastor, né? Sou pastor Alcimor. Estou na equipe pastoral já esse tempo todo com o pastor Armando, o pastor Zé Edson. Porque o meu foco, o que Deus colocou no meu coração, foi trabalhar com vidas, com restauração, com vidas quebradas, né? Através do meu escritório, lá no Querigma, eu atendo muitos irmãos. Eu saio do escritório para atender um, para atender outro, mas eu confesso para os irmãos que tem dia, 4 horas da manhã, a mãe da pessoa ali falece, a pessoa me liga, pastor, minha mãe morreu, minha irmã foi, e aí? Pastor, dá para o senhor vir aqui. Quando é que vai ser o enterro? 7 horas da manhã, porque não me ligou às 6 horas, né?
deixar eu dormir mais 2 horas, né? Mas aí o corpo fica pedindo cama, 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 e o travesseiro não vai não, não vai não, não vai não. Aí fica aquela luta entre a carne, Senhor, mas é sacrifício. Aí eu vou ter que me levantar 4 horas, pegar meu carro e ir lá, dou os 2 abraços na irmã, oro com a irmã, aí volto. Tá bom, 7 horas eu estaria aqui para a gente começar aquele dia todo para providenciar algumas coisas para você, né? Mas é importante, né? E tem dia que eu faço isso, não estou com vontade, eu estou, sabe, querendo outra coisa, quer relaxar, mas assim mesmo é a visita, né? 11 horas da noite, o problema está lá na casa do casal, 11 horas, está quebrando, arrancando lá a porta do outro, está irado e tal. O pastor vai lavar o pastor para chamar o Rota 20, né, do quarteirão, né? Ronda do quarteirão, aí estou lá e tal. Gente do céu, é sacrifício, estou lá, de repente o cara pode até dar umas, como chegou, não lhe aceito, pode ir embora da minha casa. Que é isso, amado, eu venho aqui em nome de Jesus para lhe dar um abraço, para lhe ajudar. Você quer me botar para fora, daqui a pouco o irmão amansa, eu oro com ele, daqui a pouco está me beijando, está me abraçando, né? Então, amado, eu confesso para vocês que não é, nem todas as vezes eu vou com muita alegria, mas exige de mim, exige de nós sacrifício. Então, quando eu falo o amor abnegado, é o amor que faz com que haja sacrifício em favor do outro. Tá certo? Haja sacrifício em favor do outro. A palavra abnegado, a palavra kopos, quer dizer por trabalho exaustivo, ou labor, né? Enfatiza o cansaço que é utilizado, que utiliza todas as nossas energias, ou a energia da pessoa. Então, o que é que acontece? Tem hora que realmente a gente vai dar como falamos aqui no nosso CNC, né? Tem que dar o gás, né? Rapaz, é mesmo, é assim. Isso chama-se amor abnegado. Então, a primeira característica, fé operosa. Nós precisamos ter uma fé operosa. Não só de palavra, não só de boca, mas uma fé que me leva a crer nas coisas que o Senhor quer que façamos. O amor abnegado é o amor que me leva a sacrificar, a sair da minha zona de conforto, né? Então, essa igreja era uma igreja que tinha essas 2 características. Como também a terceira e última característica, que esta é importante para nós, essa é importante para você, porque muitas vezes nós estamos variando aí na nossa fé cristã, nós estamos vacilando na nossa fé cristã, como diz o Klaus Querigma, né? Estamos dando bobeira, muitas vezes na nossa fé cristã, porque nós não vivemos o que Paulo viu naquela igreja. Sabe qual é? Esperança viva. Terceira característica daquela igreja. Esperança viva, né? Então, o que é ser esperança viva? A firmeza de sua esperança fazia deles um povo esperançoso que aguardava a volta de Jesus. Amados, o ano passado, eu passei e vi um outdoor. Jesus está voltando. Eu até preguei sobre isso na quarta-feira, que eu tenho um prego. Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui quase toda quarta-feira aqui, com a comunidade. Eu tenho, assim, dado grande parte também do ministério, dando um apoio ao CRIS aqui. Eu tenho um prego todas as quartas-feiras, tenho atendido algumas pessoas da comunidade, né? Então, me incomodei muito, que fazia muito tempo que aquilo não me chamava atenção. Fazia muito tempo que a gente não era desafiado a pensar sobre essa possibilidade, que não é só uma possibilidade, essa verdade. Jesus está voltando. E você está preparado para a volta de Jesus? Conta a história que 2 homens estavam orando. 2 crentes estavam orando. E esses 2 crentes, o primeiro estava numa situação difícil, estava desempregado, ele estava com dívidas e ele estava com problema conjugal. Então, sim, estava com depressão. Nada estava dando certo. O outro, diferente, estava bem emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. E os 2 foram orar, né? O primeiro, que estava naquela situação mais apertada, orou mais ou menos assim: Senhor, essa vida é cruel. Esse mundo não presta, Senhor. Esse mundo jaz no maligno, Senhor. Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Senhor, volta logo. Volta logo, Senhor. Volta logo. Volta logo, né? O outro nem disse amém.
Aí quando o outro for orar, Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Leva ele, Senhor, leva ele, ele está com pressa. Amado, como é que você está? Você está tão contente com esse mundo que não para almejar ou desejar a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus? Ou você só pensa na possibilidade, ou só quer essa possibilidade quando as coisas estão apertadas, não está dando tudo certo, né? Independente como eu e você esteja, o crente, ele precisa ter essa característica. Ele deve estar vivendo em função dessa realidade da vinda de Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja que vivia em função disso aí. Por isso ele tinha uma fé operosa, por isso o amor era um amor abnegado, era um amor que sacrificava pelo outro, e ele tinha uma esperança viva no seu coração. Será que você tem a esperança viva? Ou simplesmente você disse, adia mais um pouco, eu preciso realizar isso, eu preciso conseguir conquistar isso. É triste, né? Porque o crente era para poder estar orando todo o tempo, agora não só orando, mas fazendo com que o Senhor venha com mais brevidade. Nós somos responsáveis pela vinda de Jesus. Sabe por quê, amados? Ele veio buscar uma igreja gloriosa, santa, sem ruga, santa e sem defeito. O que é que você tem feito? Você tem trabalhado o seu homem interior? Você tem buscado santidade? Aquela igreja se convertiu e deixavam, né? Abandonavam, estão lembrados? Os ídolos. Você tem abandonado a prática que entristece o coração de Deus? Ou simplesmente você, não, ele já falou que vai voltar faz 2000 anos. Não, nós sabemos que esse dia será como relâmpago. Nós sabemos que esse dia será como o ladrão, que ele não disse qual dia, né? Nós sabemos que esse dia ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas virá como no dia de Noé, né? Quando todos zombavam de Noé, aí de repente veio o dilúvio, né? Quem foi preservado foram aqueles que acreditaram nas palavras do Senhor, né? Eu espero em nome de Jesus que você não esteja como o primeiro homem, almejando a vinda de Jesus só porque ele não estava dando certo. Ou talvez, pior ainda, porque tudo está dando certo, você também não quer almejar. Mas, pelo contrário, aquela igreja, ela estava com os pés na terra, mas o coração nos céus. Ela esperava a vinda do Senhor, Maranata, certo? 3 verdades sobre viva esperança, para a gente encerrar. 3 verdades sobre viva esperança. Primeiro, essa viva esperança da vinda de Jesus precisa ser um esperar feliz. Precisamos esperar com paciência, né? Confiando no Senhor. Não é apenas crer que Jesus vai voltar, mas estar preparado para a sua volta. Você está preparado? Você tem estado preparado? Eu costumo dizer que eu costumo pensar que nós precisamos nos preparar para receber Jesus de volta. Durante todo o ano, eu tenho a oportunidade de hospedar pessoas lá em casa, né? Inclusive, hospedei agora, após assim, o EPL, né? Deus me dá um coração que eu sou hospitaleiro. Eu tenho esse dom, eu descobri que eu tenho esse dom, eu faço com alegria, com muita satisfação e com sacrifício também, né? Porque tem uns que vêm de pacote mesmo, né? Não é só o lazer, é muita administração, é muito problema para resolver, e a gente tem que dormir 3 horas da manhã, porque precisa realmente ser usado por Deus para ajudar aquela alma, aquela vida, aquele ser. Porém, nós precisamos, quando eu vou receber alguém, nós nos preparamos para receber aquele alguém. Por exemplo, preparando o quarto de hóspedes, geralmente nós damos o melhor para aquela pessoa. Preparando a nossa agenda de atividades e o nosso horário disponível, porque hospedar não é simplesmente dar só a comida. Nós precisamos nos dar também para a pessoa, né? Tudo de maneira para deixar aquela pessoa que está nos visitando inteiramente à vontade e feliz. Assim também, que precisa
nos preparar para a vinda de Jesus. Nós precisamos aguardar o Filho do Homem, que virá dos céus, implica preparar o nosso coração. Precisa estar com a vida preparada. Nós precisamos buscar santificação para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus não voltou por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Amados, a iminente volta de Jesus é a esperança maior para o cristão. Por isso o apóstolo Paulo falou assim: se a minha esperança está somente nesse nível terreno, eu sou um dos mais infelizes dos homens, ou mais infeliz dos pecadores, né? Então, queridos, eu preciso estar preparado. Você tem que se preparado? Será que tua casa está preparada? O teu lar está preparado? O teu trabalho, a tua profissão, você está preparado para receber a volta de Jesus? Aí você pensa aí, né? A igreja de Tessalônica esperava a segunda vinda de Jesus porque ele tinha convicção de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. Sabe por quê? A gente falar ressurreição dentre os mortos para as pessoas racionais, cientistas e céticos é um absurdo, né? Mas é uma promessa do Senhor. Uma das maiores promessas. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi aos céus e voltará. E nós precisamos nos preparar para esperar o Senhor Jesus, né? Eles acreditavam que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, retornou ao céu e por isso vai voltar. Promessa feita, promessa será cumprida, porque o nosso Deus não é um homem que mente, promete e não faz. Amém? Aleluia. A saúde espiritual de um crente, de um cristão, a saúde espiritual de um discípulo, a saúde espiritual de um pequeno grupo, de uma comunidade, depende da relação que ela tem com a palavra de Deus. A palavra que foi proclamada. Olha o versículo 5 de Tessalonicenses, né? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Eles pregavam o evangelho, né? Paulo destaca aqui o equilíbrio entre a pregação de poder, a palavra e o poder da palavra, né? Está faltando muito disso nos nossos dias, né? Paulo destaca a sua dependência do Espírito Santo. Paulo destaca aqui também a sua convicção e o seu amor também por aquela igreja que respondia à palavra que foi proclamada e recebida, né? Segundo, a palavra foi recebida. Versículo 6 fala assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. E do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Senhor. Você tem recebido a palavra com alegria? Ou essa palavra hoje está te incomodando? Se estiver te incomodando, amém. Certo? Se você está recebendo com alegria, amém. Mas sabe o que é que me entristece? É que se essa palavra não tiver fazendo efeito nenhum na sua vida. Porque a palavra não volta vazia. Ela tem que fazer alguma coisa, né? Como aquele povo de Tessalônica que recebeu a palavra em meio à tribulação. Mas o Senhor usou esse contexto para dar aos tessalonicenses a sede da verdade, né? É muito comum a pessoa estar bem na vida, aí quando começa, fala-me Deus, vixe-me Deus, né? Corre para Deus, né? E corre para a palavra, aí corre até, vem para um culto, porque afinal de contas, quem sabe, né? Fazer média com Deus. Não, o Senhor sabe o coração, tá certo? Do homem. Então, a palavra precisa ser recebida, ela precisa ser acolhida no nosso coração. E aquele povo recebeu a palavra em meio a muita tribulação, tá certo? Então, Deus usa muitas vezes a tribulação para trazer sensibilidade ao nosso coração, para que aquela palavra encontre lugar e faça efeito em nossas vidas, tá certo? A prova disso é que as lutas, as tribulações, adversidades,
é para todos nós. Nesse mundo terás aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Como é que aquele povo recebeu a palavra? Com alegria no coração, né? Ele recebeu com a alegria do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. E aqueles filhos de Deus estavam com o coração muito feliz, recebendo a palavra do bem do Espírito Santo. Apesar de a alegria, ela não combinar muito bem com tribulação, porém, o que Paulo testemunha aqui dessa igreja é que ele cumpria o papel das bem-aventuranças. Bem-aventurado ou feliz os que choram, porque serão o quê? Consolados, dito isso por Jesus, né? E nós encontramos também agora a palavra ecoada, né? A palavra foi proclamada, a palavra foi recebida, mas a palavra também foi ecoada. Ela fez um eco, ela voltou para as pessoas. Olha o versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada de vós. Sabe por quê, amado? Quem recebe a palavra, quem obedece a palavra, não precisa falar nada. As pessoas observam. O maior testemunho que o crente pode dar não é se sabe o endereço do texto, conhecer os livros da Bíblia. Não, isso é importante também. Mas é quando você passa a viver. As pessoas não podem contestar. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fumava maconha não fuma mais. Aquele que roubava não rouba mais. É assim, é mudança. As pessoas não podem formar um. O mais que pode dizer, foi. Certo? Mas não é mais para a glória de Deus, né? Sabe o que é isso? Testemunho. Aquela igreja, ela tinha um testemunho, né? É como se voltaram para Deus, olha o versículo 9, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Voltaram para Deus, certo? Alguns voltam para Deus, outros fogem de Deus, né? Amados, nós precisamos estar voltando o nosso coração para Deus. É a única forma de estarmos preparados para ter esse encontro com o Senhor, né? Todos sabiam que Paulo tinha uma boa pregação, né? Todos sabiam que aquela igreja estava sendo convertida, que havia conversão naquela igreja, né? Finalmente, Paulo destaca a viva esperança em Cristo Jesus, quando ele fala, a viva esperança não é aquela viva esperança, venha para a igreja, que seus problemas... Não. É a viva esperança em Cristo Jesus, porque ele veio para nos dar uma vida de paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como dou o mundo. Abundância, não é abundância financeira, pode até ser, porém, é a abundância, a alegria, o contentamento de viver corretamente nos caminhos do Senhor. 3 características daquela igreja: fé operosa, amor abnegado, esperança na vinda de Jesus. Aquela igreja estava crendo no Senhor. Nós precisamos crer no Senhor. Aquela igreja estava servindo ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor. E aquela igreja estava esperando a volta do Senhor. Qual é que eu trago aqui por conclusão? Que o perfil daquela igreja ideal, aquela igreja que fez diferença, é o mesmo perfil para nós, os cristãos. O cristão ideal. Nós fomos eleitos, escolhidos por Deus para nascer de novo, sermos uma nova criatura, e precisamos viver como nova criatura. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos imitar aquelas pessoas certas. Nós precisamos ter entusiasmo quando vamos dar o nosso testemunho, que Jesus Cristo é o autor e consumador da vida, que Ele vai voltar. E precisamos estar esperançosos, aguardando diariamente a volta de Jesus. Talvez, queridos, chegou a hora, ou talvez seja a hora, de fazermos um balanço quanto ao nosso cristianismo. Como é que está o meu cristianismo? E de como eu e você, como nós temos, ou como você tem sido como cristão. A minha oração nessa noite é para que você
e para que nós possamos trazer, encarnar em nossas características pessoais, de personalidade, as mesmas marcas que a igreja tinha de Tessalonicenses. Assim, nós vamos propagar o Evangelho com mais eficácia. As pessoas vão crer que nós não estamos vivendo vida religiosa, mas uma vida comprometida com a pessoa, obra e palavra de Jesus. Não estou falando dessa tenda. Eu não estou falando do querigma que nos reunimos lá toda quarta-feira. Não estou falando da palhoça que nos reunimos aqui, não. Eu estou falando do organismo vivo. A igreja que se reúne de casa em casa. Estou falando de mim, estou falando de você. Membro da comunidade, que foram separados para fora. Separados para Deus, por Deus e para dar glórias a Deus. A minha oração é que você saia daqui nessa noite, crentes, desafiados pelo Espírito Santo, a rever onde está a sua esperança, onde está a sua convicção, o que precisa ser deixado para trás. Aquela igreja abandonou os ídolos, que era uma prática comum entre eles. O que ainda tem sido comum na tua vida, que precisa ser abandonado? Mas talvez você esteja aqui nessa noite, você ainda não tem o essencial. Jesus, o Salvador, o Senhor. E você foi tocado pelo Espírito Santo, dizendo assim: eu quero Jesus agora como meu Senhor, dono, meu Salvador e meu Deus. Eu quero reconhecer publicamente Jesus como meu Deus, Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Levanta teu braço, eu quero orar por você. Levanta teu braço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero trazer para a minha vida essas marcas dessa igreja. Tem alguém? Levanta o braço. Amém. Eu não estou vendo. Levanta o braço sim, eu quero ver. Amém, amém. Esse é o momento, essa é a hora de tomarmos decisão. Tem mais alguém? Eu quero aceitar Jesus. É meu dia. Vou tomar esse passo importante na minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Esta é a hora, né? De fazer diferença. De ser diferente para o Senhor. Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Aleluia. Não só levantou a mão, mas como ficou em pé na presença do Senhor. Agora eu quero fazer um desafio para você, meu amado irmão. Deus te falou nessa noite. E você não estava preparado. Não estava se preparando. Mas tem coisa para deixar. E você tem uma decisão: eu vou deixar isso aqui, isso, vou deixar isso. Fique em pé que eu quero orar por você. Crente no Senhor Jesus, eu quero ficar em pé na presença do Senhor. Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que eu estou em pé na presença de Deus também. Amém, glória a Deus. Quase toda a congregação em pé diante de Ti, Senhor. Eu vou pedir para que você, aquele que levantou a mão nessa noite, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, logo depois da mesa do som, nós temos espaço conexão. Se dirija lá, que tem pessoas que querem te conhecer, quer te dar um abraço, também quer te dar uma literatura. Não deixe de passar logo depois. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelos grandes ensinamentos dessa noite com essa igreja, Senhor. Pai, obrigado o ficar de pé de cada irmão, Senhor. Tu conhece as áreas. Tu conhece as áreas que precisam ser visitadas por Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Como Tua palavra mesmo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja.
o diabo também não venha prevalecer mais sobre essas áreas, Senhor. Porque nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, para antecipar a Tua vinda, Senhor, como igreja.